Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós falaremos nessa aula a respeito da Lei 11.343, tá? Que é a nossa lei de drogas, tranquilo? Essa é a nossa primeira aula gravada, né? Nessa nova modalidade que nós estamos aí fazendo a respeito das nossas aulas, né? Então, pessoal, foi uma aula gravada com muito carinho para vocês. Espero que vocês compreendam o conteúdo. Depois dê um retorno aí, um feedback das aulas através do líder de vocês, tá? Mas essa aula, pessoal, como é que ela vai funcionar? Eu vou passar para vocês os slides com as informações, tá? E também encaminharei a vocês o material em PDF para que vocês possam acompanhá-la e fazer as respectivas anotações. Tranquilo, pessoal? Bom, então a nossa aula de hoje refere-se à Lei 11.343, tá? Então farei comentários com vocês a respeito dos artigos dessa Lei 11.343, tá? Para que vocês possam compreender a fundo essa lei, tá? Bom, o primeiro artigo que nós vamos analisar aí é o artigo 1 dessa lei, que fala a respeito da instituição, né, dessa lei, que diz respeito ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? Esse primeiro dispositivo aí, pessoal, o que eu mais quero chamar a atenção de vocês em relação a essa definição do que seriam essas drogas, tá? Essa palavra drogas, ela é mencionada diversas vezes ao longo do texto legal, né? Ao longo desses artigos dessa Lei 11.343. E para fins dessa lei, pessoal, as drogas são quaisquer substâncias ou produtos capazes de causar dependência. Mas é claro que não é só isso, tá? Existem outras características também, porque é necessário, além dessas substâncias causarem dependência, é necessário ainda que essas substâncias estejam relacionadas em lei específica ou em ato do Poder Executivo, tá bom? E hoje, essa regulamentação, pessoal, é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a lista de substâncias é trazida pela Portaria 344 de 1998, né? É uma portaria bastante extensa e detalhada, e ela está disponível nesse endereço eletrônico aí que eu postei para vocês, tá? Então, postei para vocês o endereço eletrônico para que vocês possam ter acesso a essa portaria. Pessoal, diante desse comentário, o que nós podemos dizer, portanto, é que essa lei de drogas, ela contém o que, galera? Tipos penais em branco, tá? Esses tipos são aqueles cujo conteúdo precisa o quê? Ser estabelecido por outra norma, tá? A norma penal em branco, ela estabelece a sanção, mas precisa de outra norma que complemente a conduta prevista, tá bom? Como essa outra norma, aí no nosso caso, aí desse exemplo, é uma portaria, podemos dizer que esse dispositivo aí é uma norma penal em branco heterogênea, beleza? Tranquilo, pessoal? Sigamos adiante aí, vamos lá. Bom, nós temos agora aí o artigo 2º, né, em que diz que ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura e a colheita e a exploração, né, desses vegetais e substratos da quais possam ser extraídas ou produzidas as drogas, né? Então, nós sabemos, pessoal, que a regra geral é que o uso de drogas é proibido, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de plantas que sirvam para a produção de drogas, tá? É claro que existem exceções a essa regra. Quais são essas exceções? É o caso de quando há autorização em lei, tá? Ou em regulamento, ou quando as plantas com propriedades psicotrópicas são utilizadas, tá? Em rituais religiosos. Né? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para a menção que existe nesse artigo aí, feita a Convenção de Viena, tá? O legislador, pessoal, ele teve a intenção de deixar evidente aí para vocês, né, que a norma internacional continua em vigor, né? O que não quer dizer que é permitida a utilização de toda e qualquer planta em rituais religiosos, né?
para compreendermos melhor essa exceção aí que eu comentei com vocês, eu peço que vocês analisem o artigo 32, item 4 da Convenção de Viena, tá? E lá vai constar para vocês maiores detalhes, tá? Eu postei, inclusive, essa menção aí destacada nos slides para vocês. Tá tranquilo? Bom, pessoal, o que nós vamos falar agora é a respeito do artigo 4º, né, que vai falar do SISNAD, os princípios do SISNAD, que diz respeito ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, tá? Bom, pessoal, como eu falei, esse artigo 4º vai falar a respeito dos princípios do SISNAD, ou seja, vamos entrar aí falando das características do SISNAD, tá? E o SISNAD, pessoal, ele tem por finalidade, né, organizar, coordenar, integrar, articular as atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido, né, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, tá? Existe aí uma repressão de produção não autorizada e em relação também ao tráfico ilícito de drogas, né? Devendo atuar em articulação com o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E também com o Sistema Único de Assistência Social, tá? Então, o SISNAD aí, ele articula com esses sistemas aí, tanto o SUS quanto o Sistema Único de Assistência Social, tá? Então, o artigo 4º vai falar para vocês a respeito desses princípios do SISNAD, né? Relatando aí que, dentre os princípios, tem o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes, né? A articulação com os órgãos do Ministério Público, dos poderes legislativo e judiciário. Nós temos aí um rol de princípios estabelecidos para o SISNAD, tá? Tranquilo? Bom, agora falaremos a respeito, pessoal, do artigo 8º-A, né, que fala a respeito da competência da União, certo? Além desse artigo 8º-A, nós temos também, né, o artigo 8º-B, né, o 8º-E e o artigo 16, que vão falar a respeito dessas questões aí de competências para poder formular e coordenar a execução de política nacional sobre drogas. Tá, pessoal? E o comentário que eu faço a vocês a respeito de tudo isso é que essas instituições, né, de atenção à saúde e assistência social, elas devem prestar informações aos órgãos do Sistema Municipal de Saúde acerca dos atendimentos e das mortes que ocorreram nos respectivos estabelecimentos. Porque o que acontece? Nesse artigo aí, pessoal, 8º-A, vai falar a respeito da competência da União, né, que é formular e coordenar a execução da Política Nacional sobre Drogas, coordenar o SISNAD, estabelecer diretrizes sobre a organização. Mas eu falei com vocês também para vocês fazerem a leitura do artigo 8º-D, né, que vão falar sobre os objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. E o artigo 8º-E, que vai falar sobre o Conselho de Políticas sobre Drogas. E no artigo 16 vai falar justamente a respeito das instituições em atuação nas áreas de atenção à saúde. E em relação a esse comentário que eu fiz, foi justamente a respeito dessas instituições, né? Porque essas instituições de atenção à saúde e assistência social, como eu falei com vocês, elas devem prestar informações aos órgãos do Sistema Municipal de Saúde acerca de quê? Dos atendimentos e das mortes que ocorram nos respectivos estabelecimentos, tá? A identidade das pessoas, porém, é claro, devem ser preservadas, tá? Além disso, a Lei de Drogas também determina que os dados estatísticos, né, nacionais de repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes devem integrar também o sistema de informações do Poder Executivo, tá? Então, esses artigos que eu comentei com vocês aí, né, o 8º-A, o 8º-D, o 8º-E e o 16, juntando todos eles, nós temos essas informações aí a respeito, tá, dos órgãos do Sistema Municipal de Saúde que fazem parte desses atendimentos aí e das instituições também, tá? E quais os papéis da União em uma situação como essa. Tranquilo? Então, estão aí para vocês o 8º-D,
tá? O artigo 18, que nós faremos comentários agora, mas eu postei para vocês, tá? Nesses slides, o artigo 8º D, depois vocês olham também o 8º E e o artigo 16, tá bom? Esse artigo 18 aí, pessoal, nós vamos ter comentários, né, instituídos a respeito das atividades de prevenção do uso indevido da atenção e da reinserção social de usuários e dependentes de drogas, tá? O artigo 18 diz que constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas para efeitos dessa lei aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção, tá? Então, esse artigo aí vai falar o quê? A respeito das atividades de prevenção, né? Que dizem respeito à redução dos fatores de vulnerabilidade de risco e à promoção e fortalecimento de fatores de proteção, tá? O artigo 19 também vai falar a respeito dessas atividades de prevenção e também a essas promoções aí de fortalecimento de fatores de proteção, tá? Então, tanto o artigo 18 quanto o 19 vão tratar a respeito aí dessa prevenção no que diz respeito à redução dos fatores de vulnerabilidade e risco, à promoção e fortalecimento dos fatores de proteção aí ligados à utilização das drogas. Tranquilo, pessoal? Uma outra novidade que nós temos aí também, pessoal, nessa lei, né, diz respeito à instituição da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, né, a ser comemorada anualmente na 4ª semana de julho, tá? O artigo 19A traz a definição e detalha as ações que serão tomadas nessa semana especial, tá? Então saibam que a Lei 13.840 de 2019 instituiu essa Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, tá? E ela é comemorada quando, pessoal? Anualmente, na 4ª semana de julho, tá? E o que acontece nessa semana, né? As ações que devem acontecer nessa semana, elas encontram detalhadas aí no artigo 19A para vocês, tá? Pessoal, as atividades de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, né, são aquelas que visam a melhoria da qualidade de vida e a redução de riscos e danos associados às drogas, né? A reinserção social, ela deve alcançar também, é claro, os familiares do usuários ou dependentes e direcionar também a integração ou reintegração, né, dessas pessoas em redes sociais. Bom, a Lei 13.840 de 2019, né, foi a lei que eu falei com vocês, que instituiu essa Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, né, em julho, ela também trouxe novos detalhes acerca dessas atividades, né? Lembrando que essa não é a parte mais importante dessa lei não, tá, pessoal? Mas é necessário que eu faça os comentários a respeito dessas modificações, dessas inserções geradas por essa lei aí 13.840 de 2019, em relação à lei 11.343, tá bom? Então, como eu falei com vocês, essa lei ela também trouxe detalhes a respeito dessas atividades, né? Atividades de atenção ao usuário e aos dependentes, bem como aos seus familiares. E em razão desse comentário que eu fiz com vocês sobre essa lei 13.840, eu peço a atenção de vocês em relação aos artigos 20, 21, 22 da lei 11.343, tá? Bem como os artigos 22A, 23, 23A, pois eles vão falar aí a respeito dessas atividades aí que foram inseridas na lei, pela lei, né, que comentei com vocês aí, a lei 13.840. Tranquilo? Bom, pessoal, uma vez que já fizemos esses comentários aí a respeito desses primeiros artigos da Lei 11.343, né, de algumas inserções que aconteceram em 2019, falamos que nós temos nessa lei
11.343, norma penal em branco. Agora nós vamos falar dos crimes e das penas, tá? Nós temos os crimes e as penas especificadas nessa lei 11.343, tá? E o primeiro artigo que quero fazer comentário com vocês é o artigo 27, que diz que as penas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Pessoal, portanto, agora nós entraremos na parte da lei de drogas, que realmente, né, é mais focada em muitas provas que vocês podem realizar. É a parte em que realmente nós temos o foco, é nessa parte aí dos crimes e das penas, tá bom? E em relação a esse artigo 27 aí, ao analisarmos esse dispositivo, uma questão que surge aí relacionada a ele é ao não cabimento de penas privativas de liberdade, tá? Aos dependentes de droga. É claro que essa é uma discussão muito ampla no direito penal e muitos doutrinadores advogam a ideia de não criminalização do consumo de droga, né? Mostrando-se mais profícua, né? Nesses casos, a adoção de medidas de saúde pública e de orientação, tá bom? Então existem várias discussões de vários doutrinadores a respeito dessa situação, tá? Mas nós vamos estudar agora uma situação extremamente polêmica, né? Que diz respeito ao artigo 28, tá? Deixa eu voltar aqui. Que diz respeito ao artigo 28, né? Que fala quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às penas que estão aí especificadas no inciso 1º, 2º e 3º, tá? Bom, pessoal, quanto ao caput desse artigo 28, a atenção que eu chamo para vocês aí é para a ampliação que foi dada, né, à conduta criminosa em relação à lei anterior, que não tipificava as condutas de ter em depósito e transportar, tá? O parágrafo 1º, pessoal, do artigo 28, tá? Ele também criminaliza a conduta de quem semeia, cultiva ou colhe essas plantas destinadas à preparação de pequenas quantidades de drogas para uso pessoal, tá? E o que eu quero dizer a vocês aqui é que Luiz Flávio Gomes, por exemplo, afirma que houve aqui, tá, uma descriminalização formal das condutas previstas nessa lei, tá certo? Enquanto existem outros autores que defendem que houve descriminalização material, ou seja, um abolite crimes. Mas essa é uma discussão constante entre esses autores, né, a respeito dessa descriminalização ou não. O que o STF, pessoal, diz a respeito? O STF, em um julgamento que teve de um recurso extraordinário, né, rejeitou, pessoal, essas duas teses, tá? O ministro identificou apenas, pessoal, a despenalização, tá? Não admitindo que as condutas previstas nesse artigo 28 não mais constituem crimes, tá certo? A descriminalização, vocês sabem, que nesse caso não é a abolição de toda e qualquer pena, mas sim a abolição de penas privativas de liberdade, né? Uma vez que o STF continua admitindo que as medidas previstas no artigo 28 são penas, tá? É claro que doutrinadores importantes, como Fernando Capês, né, acompanham essa tese do STF, tá certo? Nutt, por outro lado, né, ele fala novamente a respeito do termo despenalização, defendendo sim que houve uma desprisionalização, tá? Então, a partir daí surgem várias e várias discussões a respeito dessa questão, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam aí é o posicionamento específico do STF. Tranquilo? Não se esqueça que o STF, por meio, né, desse julgamento de um recurso extraordinário, rejeitou essas teses, tá? E o ministro
identificou apenas o que, pessoal? A despenalização, tá? Não admitindo que essas condutas previstas aí no artigo 28 não mais constituam um crime, tá bom? Não se esqueçam aí dessa observação a respeito do artigo 28, principalmente aí no que diz respeito ao posicionamento referente ao STF. Tranquilo? Então, coloquei até essa observação destacada aí para vocês, de que o STF entendeu que o artigo 28 da Lei de Drogas despenalizou a posse de drogas para o uso pessoal, tá? Então, ele fala de despenalização. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos falar agora a respeito do artigo 31, né, que está referente aí à repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, tá? Esse artigo 31 aí, pessoal, fala que é indispensável a licença prévia, né, da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, né, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observando as demais exigências legais. Bom, a regra aqui quanto ao uso de drogas é o que, pessoal? É a proibição, tá? E isso nós já sabemos, né? Nós já falamos a respeito disso nos artigos anteriores, tá? É claro que em situações especiais é permitido requerer a licença, né, para manusear essas substâncias ilícitas, caso a pessoa exerça atividade legítima, né, relacionada a drogas. A exemplo, por exemplo, para vocês, pessoal, exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas a exemplo aí que eu tenho para vocês de pesquisa científica, produção de medicamentos, tá? Então, são essas situações aí em que pode, né, ocorrer o requerimento para a licença de manusear essas substâncias ilícitas, né? Então, esse artigo 31 vai falar justamente disso, né? Que é indispensável essa licença prévia para autorizar, né, que existam aí esse manuseio em relação a essa substância de uma maneira legal. Tranquilo? Bom, logo à frente aqui nós temos o que? O artigo 32, tá? Que vamos falar a respeito das plantações ilícitas, né? Que serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A, né? Que recolherá a quantidade suficiente para o exame pericial de tudo, né? Lavrando o auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação dessa droga, tá? Pessoal, fiquem atentos aqui para esse artigo 32, pois esse dispositivo ele foi alterado pela essa lei aí que está em destaque de vermelho para vocês, que é a Lei 12.961, tá? Basicamente, essa nova redação aí confere a atribuição de destruir as plantas ilícitas ao delegado de polícia, sendo que antes, né, utilizava apenas a expressão genérica autoridade policial judiciária, tá? Essa destruição aí deve ser imediata, pessoal, e não necessitando de autorização judicial, tá? Mas fiquem atentos que agora, com essa nova redação, ficou especificado que seria o delegado de polícia e não mais uma autoridade de polícia judiciária, tá? Eles especificaram. E no caso, a destruição dessa plantação, né, ela será realizada por meio de, né, eles queimam por meio de queimadas, né? A autoridade policial, pessoal, ela deve atentar o quê? Para as normas ambientais, né? Uma vez que elas vão queimar essas drogas, eles têm que ficar atentos às normas ambientais, tá certo? Mas lembre-se que não é necessária a autorização do Sistema Nacional de Meio Ambiente para que ocorram a queimadas, né, dessas substâncias aí ilícitas, tá? Tranquilo? Esse dispositivo também, pessoal, determina que a autoridade policial, né, ela deve preocupar-se com a produção de prova a ser juntada no inquérito e nos autos da ação penal. Então, em razão disso, as drogas elas não devem ser destruídas sem antes recolhermos uma quantidade suficiente para possibilitar o exame pericial,
tá? Eles não podem esquecer de tirar uma quantidade para o exame pericial, tá? Esse exame pericial, inclusive, em Vitória da Conquista mesmo, ele é realizado lá no Instituto Médico Legal, no IML, né? Uma parte da substância é encaminhada para lá e lá eles vão utilizar as substâncias necessárias para poder identificar se aquela é realmente uma substância, né, considerada aí como uma substância ilegal pela Lei 11.343. Tranquilo? Bom, nós temos agora aí o artigo 33, né, que fala a respeito das condutas de importar, exportar, remeter, preparar, né, e outras tantas condutas aqui, ainda que gratuitamente, né, e sem autorização e em desacordo à determinação regular, né, com uma reclusão de 5 a 15 anos. Percebam que a pena aqui que nós temos é muito alta. E esse tipo penal aqui, pessoal, está falando a respeito de quê? Tráfico ilícito de drogas, tá? Nós temos aí 18 verbos diferentes, pessoal, tratando a respeito de quê? Do tráfico ilícito de drogas, tá? Então, nós podemos dizer, portanto, que estamos diante de quê? De um tipo penal misto alternativo, tá? Hipótese em que a prática de mais de uma das condutas previstas não implica em que, galera? Em concurso de crimes, tá? A criminalização, pessoal, não se esqueçam, de qualquer das 18 condutas aí, independem de quê? De lucro, tá? Eu falei com vocês, está escrito na redação do caput do artigo 33, ainda que gratuitamente, tá? Então, independem de lucro, tá? Pratica o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pessoal, aquele que fornece ou oferece drogas, mesmo que o quê? Mesmo que gratuitamente, tá? O STJ aí, pessoal, se posicionou a respeito disso e ele entendeu também que a simples conduta de negociar a aquisição de drogas, mesmo que por telefone, já é o que? Suficiente para a configuração do crime em sua forma consumada, tá? E não apenas tentada. Não se esqueçam aí desse posicionamento do STJ, tá? Nós temos aí o parágrafo 1º desse artigo, né? Aqui em relação a esse parágrafo 1º, nós estamos diante aí de mais uma grande lista de condutas tipificadas, né? E que são chamados de quê? De crimes equiparados ao tráfico, tá? Nesses crimes aí não se exige que a substância já contenha o efeito farmacológico que a droga propriamente dita terá, tá? Bastando que a autoridade policial, né, e posteriormente o Ministério Público provem de que a substância se destina ao quê? Ao preparo da droga. Tranquilo? Pessoal, embora o inciso aí se refira aos insumos utilizados para a preparação de drogas, a segunda turma do STF entendeu em seu julgamento de um HC, né, HC inclusive número 144161 de São Paulo, que sementes de maconha não configuram os elementos proibidos pelo texto legal, tá? Fiquem atentos, pessoal, acho super interessante esses posicionamentos do STF, do STJ, desses julgados, ele é bem interessante, porque eles não constam aí na lei para vocês, tá? Então eu estou inserindo esses comentários a respeito do STF e do STJ para complementar o conhecimento de vocês, porque esses comentários aí não constam na lei, tá? Então eu peço que vocês façam as respectivas anotações em cima da aula, pessoal, para que o conteúdo de vocês aí no caderno e nas anotações fique extremamente completo, tá bom? Tranquilo? Bom, esse inciso segundo aí, pessoal, que fala semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas, ele criminaliza a conduta de quem planta ou colhe os vegetais que servem de matéria-prima para o preparo de drogas. Lembro a vocês, né, que há aí uma determinação explícita na lei de drogas, né, e no artigo 243 da Constituição também, acerca de que? Da expropriação da terra utilizada para essa finalidade, tá? Então, não se esqueçam aí dessa relevância aí que eu chamo a atenção de vocês em relação ao inciso segundo, tá?
Já o inciso terceiro, pessoal, ele trata da utilização de bem ou local de qualquer natureza para o tráfico, tá? Esse tipo penal aí, ele pune um agente que não pratica o tráfico diretamente, mas que o quê? Mas que admite, né, em local do qual tenha posse, propriedade, administração, guarda ou vigilância, tá bom? É o caso daquele que abre as portas da casa, né, noturna, hotel, motel, ou mesmo de bens como veículos, aeronaves ou embarcações, tá bom? E percebam, pessoal, que essa conduta prevista no inciso terceiro, né, apenas será tipificada quando tiver por finalidade permitir o quê? O tráfico, né? Então, caso uma pessoa ceda o imóvel de sua propriedade ou seu barco para seus amigos consumirem drogas, não incorrerá aí em crime, tá bom? Fique atento a essas distinções aí. O que o STJ diz a respeito? Vamos lá. O STJ, recentemente, né, ele proferiu uma decisão negando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em caso no qual o crime ocorreu em residência do agente, tá? Esse pensamento aí adotado pela sexta turma foi o de que o domicílio ele é utilizado como local para o tráfico, né? E não faz sentido que ele seja escolhido como espaço próprio para dificultar o cometimento de crimes pelo agente, tá bom? Foi o HC 441781. Tranquilo? Beleza? Bom, nós temos agora o parágrafo 2º, que diz sobre induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, tá? Esse parágrafo 2º aí, pessoal, percebam que a lei anterior previa como crime a apologia ao uso ou ao tráfico de drogas, tá? Mas essa conduta ela foi descriminalizada em razão de diversas controvérsias surgidas à época, né, acerca dessa liberdade de manifestação de pensamento assegurada por quem, pessoal? Pela Constituição, tá? Não se esqueçam que para evitar esse tipo de situação, foi ajuizada, né, uma ação direta de inconstitucionalidade de número 4.274. Nessa decisão, o STF não declarou o dispositivo inconstitucional, tá? Mas deu a ele interpretação conforme o que? A Constituição. Tranquilo? Beleza? Bom, parágrafo 3º. Oferecer drogas eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos a consumirem. Bom, para que esteja configurado aí, pessoal, o crime do uso compartilhado ou tráfico de menor potencial ofensivo, é necessária, tá, que existe uma concomitância de alguns elementos. Primeiro, o oferecimento das drogas de forma eventual para a pessoa do seu relacionamento, né? E a ausência de quê? Do objetivo de lucro pessoal, bem como tem que ter também um consumo conjunto. Ou seja, temos que ter o quê? O oferecimento da droga de forma eventual para a pessoa do seu relacionamento, não deve ter objetivos de lucro e o consumo deve ser em conjunto, tá? Caso algum dos elementos que eu comentei com vocês agora não estejam presentes, o agente responderá pelo crime comum de tráfico ilícito de drogas, tá bom? Para ele não responder aí pelo crime comum de tráfico ilícito de drogas, tem que estarem presentes esses 3 requisitos aí, né? De forma eventual, oferecimento, a pessoa do seu relacionamento, ausência de objetivo de lucro e consumo em conjunto. Tá bom? Atenção aí, pessoal, ao nome dado a essa modalidade de crime, tá? Que já vi sendo cobrada várias vezes aí em provas, tá? Recentemente, da qual chamou de tráfico privilegiado, né? A essa modalidade deu-se o nome de tráfico privilegiado. Apesar de, normalmente, a doutrina utilizar essa denominação para referir-se à hipótese do parágrafo 4º, tá? Então, fiquem atentos aí que existe também essa modalidade de crime aí nomeada por, né, inclusive várias bancas, chamando essa conduta aí de tráfico privilegiado. Tá bom? Tranquilo? Aí tá o parágrafo 4º aí, que eu fiz comentário com vocês agora também, né?
para que vocês possam efetuar a leitura, tá bom? Pessoal, veja só, para que essa aula não torne-se muito extensa, finalizarei essa aula e começarei a aula parte 2 da Lei 11.343. Tranquilo? Então, pessoal, beijos e até a nossa próxima aula da Lei 11.343, tá bom? Beijo, galera. Até mais.